ele tem umas expressões muito bonitas também sobre essa obra de Cristo, o Deus que se fez carne, né? O propósito, né? Ele fala para que a força estivesse cansada, para que o autor da vida morresse, para que o... Ele faz um jogo de palavras assim muito bonito. Ele é chamado de proto-evangelho, né? Enviarei aquele que há de esmagar a cabeça da serpente, né? Proto-evangelho. Nos portões do Éden, o Senhor já havia prometido o Salvador. Bem, o verso fundamental está lá no prólogo, né? João 1,14, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O verbo se fez carne. E a pergunta é, para que ele se fez carne? Ele se fez carne para experimentar a morte no nosso lugar. Ele nasceu para morrer. Esse que é o ponto. Então os teólogos todos estão debatendo assuntos que dizem respeito aos fundamentos da nossa fé. Se a gente não crê nisso, não há salvação. Não há esperança, né? É muito curioso na época da Páscoa, por exemplo, quando passa filme sobre as paixões de Cristo, e as pessoas se emocionam. Aquele filme do Mel Gibson fez o maior rebuliço, né? Sendo muito forte. O primeiro filme que se mostrou com muita força a tortura na qual Jesus foi submetido e tal. E algumas pessoas, que pena, não precisava ter morrido. Eu falei, não fala um negócio desse não. Se falar, a gente está lascado. Ele foi amaldiçoado para que nós fôssemos abençoados. Ele foi tornado maldição para que nós fôssemos... Exatamente, então esse é o ponto. E há uma narrativa nos evangelhos, quando Jesus está subindo para o Calvário, né, pela via dolorosa, e aí ele está lá, depois de uma noite difícil, né, maltratado para lá e para cá, levar Caifás, depois vai para o pretório lá com Pilatos, depois Pilatos manda ele para Herodes, depois volta de novo para ele, tortura, humilhação, depois a tortura romana, ele está carregando a cruz, e aí ele cai, com parte da cruz sobre as costas, e um grupo de mulheres está chorando, e o texto diz que ele disse para a mulher assim, não chorem por mim, chorem por vocês e por vossos filhos, filhas de Jerusalém. Ou seja, assim, eu não sou digno de pena. Paulo vai dizer que ele triunfou sobre o diabo e os principados, potestades, sobre a cruz. Então a cruz não é a humilhação de Cristo. Ele nasceu para isso. Então esse é um ponto. Ele fez carne, habitou entre nós, né? Então nós sabemos que ninguém jamais viu a Deus, né? João vai dizer isso. Só quem conhece a Deus é o Filho de Deus. Ele veio nos revelar quem Deus é. Quem vê a mim vê o Pai. Um dos propósitos pelo qual Jesus veio ao mundo foi revelar a face de Deus, né? Ele é a palavra viva de Deus, mas também ele nasceu para morrer, ele tinha que ser plenamente humano. Eu vou citar uma passagem de João Calvino aqui nas Institutas para mostrar isso para vocês, mas vamos lá. Barth diz assim, o dogma do nascimento virginal é a única forma e modelo de testemunho da verdadeira divindade e humanidade de Cristo. Se você romper com o dogma do nascimento virginal, acabou. E na época que houve o liberalismo teológico, né, surgiu o movimento liberal, que os americanos chamavam de modernismo, um dos pontos que eles contestavam era justamente esse, nascimento virginal. E aí foi publicada uma obra chamada Os Fundamentos, de onde vem a expressão fundamentalista, né, no início do século XX. Um dos fundamentos que não se podia negar, além da inerrância das Escrituras, era o nascimento virginal de Cristo. Todo cristão ortodoxo era alguém que dizia que cria no nascimento virginal de Cristo. É um fundamento da fé. No Catecismo de Westminster, num breve catecismo, né, como Cristo, sendo Filho de Deus, se fez homem? Olha o catecismo perguntando, como é que ele, sendo Filho de Deus, se fez homem? Cristo, Filho de Deus, se fez homem, tomando um verdadeiro corpo, olha, verdadeiro corpo, e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria e nascido dela, mas sem pecado. Então o catecismo dá uma resposta para isso. Como é que foi isso? Ele assumiu um corpo verdadeiro, aquela criança era de carne e osso. Tinha uma alma racional, uma natureza humana, não era só um corpo. Porque o que acontece? À medida que essas doutrinas foram sendo expostas, começou a surgir algumas questões. E alguns que não, ele tinha um corpo humano, mas aquele corpo humano era apenas o quê? Uma espécie de depósito da divindade. Ele tinha um corpo humano, mas não tinha uma alma humana. Não. Ele tinha corpo humano e alma humana. Mas ele era não plenamente... sobre a maldição do pecado original. Não, ele é o ente santo. A diferença é justamente esse, mas sem pecado. Se ele tivesse pecado, ele não poderia. Ele é o cordeiro puro de Deus. Ele é o único ser que não
A gente está entrando um pouquinho já na teologia da redenção, mas qual o ponto aí? Jesus Cristo faz duas coisas aqui. A gente não pode falar disso sem falar da obra de Cristo, do que ele fez, né, cara? Acaba se empolgando. Ó, há uma coisa que pouca gente considera, que é isso aqui, ó. Hã? Isso. Obediência ativa, não é isso? E obediência passiva. O que é isso aqui? Vocês já ouviram falar disso? Não? Eu vi obediência positiva na lei, no caso. A nomenclatura pode mudar, mas o sentido e a proposta é justamente essa. O que é obediência ativa e passiva? Cristo veio morrer por nossos pecados. Nós tínhamos o quê? Uma dívida. Certo? Nenhum de nós pode pagar essa dívida. Lembra da parábola do credor incompassivo? Um homem devia 10 talentos. Jesus está usando de ironia. Sabe quanto representava 10 talentos? 150 mil anos de trabalho. 10 toneladas de ouro. Ninguém podia pagar. Aí o cara perdoou os 10 talentos e o outro não queria perdoar o outro, que estava devendo uma merreca de 100 reais. Então ele está falando da ironia, que Deus nos perdoa uma dívida imperdoável. Como é que ele perdoa? Porque esse aqui, Jesus Cristo, ele foi submetido à morte na cruz. A morte de Cristo, ela é penal, substitutiva e vicária. Por que penal? Ele morre a nossa morte. Por que substitutiva? Porque ele está assumindo o nosso lugar. Expiatória. Exatamente, expiatória. E por que vicária? Porque ele é o nosso vigário, ele é o nosso representante, ele é o novo Adão. A besteira que Adão fez, ele vai lá arrumar. Adão foi o nosso representante e ele agora é o nosso novo representante. Ele é o vigário, né? Nosso vigário. Beleza. Então aqui, ele é o cordeiro que está sendo morto. É uma obediência passiva, ele se entrega na cruz. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Agora, o que é obediência ativa? Se ele pagou a nossa dívida, isso te dá direito à eternidade? Não, para 0 a 0. 0 a 0, exatamente. Havia um pacto, qual a diferença ali? Ali, um pacto de obra. O que é um pacto de obra? Adão tinha um pacto de obra com Deus. Se você obedecer, você vai ter vida. Se você desobedecer, você vai morrer. O que aconteceu? Desobedeceu e morreu. O pacto de obra foi reprovado. Cristo vem a este mundo como um novo Adão. E ele agora obedece. É o único ser humano que obedeceu à lei de Deus. Então Cristo, além de pagar a nossa dívida, ele nos dá o seu crédito. Então, você não tem mais dívida e recebe o crédito. É imputada a você a justiça de Cristo. O único que cumpriu a lei. Então, quando você crê em Jesus Cristo, você recebe duas coisas. A dívida é cancelada e o crédito é dado. Está 0 a 0? Não. Agora tem crédito. Quando Deus olha para você, ele levanta a espada para te fazer justiça. Só que quando ele olha para você, vê Cristo. Ele solta a espada e abre os braços. Não tem dívida, é meu filho. Tudo porque Cristo fez. E ele só fez isso, obedeceu a lei e morreu a nossa morte, por quê? Porque ele é humano. Se ele não é humano nem é Deus, não tem salvação. A obra de Cristo, então perceba isso, a gente não está discutindo aqui frivolidade. Quantos anjos cabem na ponta de um alfinete? A gente está discutindo aqui o que é central. E o que esses caras estão defendendo? Cara, se você mexer nisso aqui, acabou. Então, assim, são doutrinas fundamentais para a nossa fé. Isso é o coração do Evangelho. Isso é o coração do Evangelho. Bem, vamos lá. O Franklin, em um texto dele, Teologia Cristã, que é um resumo da sistemática, ele disse assim, ó, em todo relato bíblico presente nos Evangelhos, Cristo é apresentado como homem. Da Virgem Maria ele nasceu de forma miraculosa, por obra do Espírito Santo, cresceu, aprendeu, foi batizado e tentado, passou fome, sede e cansaço, entristeceu-se, foi afligido, sofreu e morreu. Todas essas experiências são registradas como reais, como uma profunda identificação com a humanidade. Então Jesus Cristo era plenamente humano. Quando você estiver orando, você apresentando suas petições a Jesus, tenta imaginar isso. Ele sabe o que é sofrer,
Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é estar sozinho. Ele sabe o que é ter ansiedade, receio, solidão. Vem de Getsemane. Então, se a gente ora um sacerdote, que o autor de Hebreus diz assim, que conhece as nossas fraquezas, sabe o que nós passamos. Ou seja, ele é humano. A diferença, e faz toda a diferença, é que ele não pecou. Ele sabe o que é ser tentado. Então, toda tentação que você estiver experimentando, ele já passou. Mas ele venceu. Ele é o único que obedeceu à lei. E quando nós cremos nele, ele é imputado à justiça. Paulo diz em Romanos 5 que essa justiça é um dom. E sabe qual é a diferença do protestantismo para o catolicismo? Basicamente, é que há uma fé imputada, o católico é infundida. Qual é a diferença? Imputada. Imputada é quando você recebe um crédito imediato, sem mérito, recebeu. O que ele fez é imputado, é transferido. Quando alguém imputa um crime a outro, é o quê? Imputar. Quem fez foi ele, transfere. Ele imputou a justiça dele a nós. Infundir, para a igreja romana, na linguagem do Michael Horton, é como se a graça fosse um pó mágico, que é derramado sobre a pessoa agora é habilitada, recebe uma habilitação para conquistar a sua salvação por meio de obras. Então, a nossa salvação, na perspectiva reformada, ela repousa exclusivamente no que Cristo fez, não é no que eu faço, no que Ele fez. Até o ato de crer, como um mendigo que abre a mão para receber um presente, até o estender a mão, isso não vem de mim. Esta fé que abre a mão para receber o presente também é dom. Então tudo é imputado pela fé a nós como fruto da graça de Deus em Jesus Cristo. Então isso faz toda a diferença. Bem, vamos avançar aqui por causa do nosso horário. O docetismo, tentando negar essa divindade de Cristo, diz o seguinte, olha, a humanidade, Jesus não era um humano. O nome deriva do grego docel e isso significa aparência. Eles negavam a humanidade de Jesus porque acreditavam que a matéria era essencialmente má. Essa é a influência do gnosticismo, né? Jesus seria uma espécie de fantasma, seu corpo seria uma mera ilusão, sem carne, sem sangue, reais. Então o docetismo está muito presente. Lembra como é que João começa a carta dele? A primeira carta de João? A linguagem é basicamente assim, ó. Nós vimos o verbo da vida. Nossas mãos apalparam. Ele é de carne e osso. É anticristo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne. É falso mestre, é falso espírito quem nega que Jesus Cristo veio em carne. Por quê? Havia já naquela época um grupo que dizia, não. Ele tinha aparência humana, ele é Deus, mas o homem não. Exatamente. O corpo é matéria, é a prisão da alma, o corpo é prisão da alma, o corpo é ruim, toda essa influência aí, né? Muito forte. Pois bem, esse é um grupo, né? Um grupo herético. Outro grupo, ligado a um cara chamado Apolinário, era o apolinarismo. Ele não era plenamente humano. Tudo bem, vou reconhecer. Tinha corpo, mas não era plenamente humano. Em que sentido? Apolinário, bispo de Laodiceia na Síria, um ardente defensor de Atanásio, famoso campeão da ortodoxia. Agora veja como são as coisas. No afã de defender a divindade de Jesus, ele acabou negando a humanidade do Salvador. Para o apolinarismo, por meio de sua encarnação, Deus Filho passou a residir em um corpo humano, mas não tinha natureza humana. É como se o corpo fosse apenas o quê? Uma casa temporária, uma casca, na qual habitou a divindade. Ele não tinha a natureza humana. E aí a gente entra em outra questão. Deixa eu apagar isso aqui. Novamente pensando sobre essa construção teológica, né? Que é isso que vai ser apresentado aqui, ó. A unipersonalidade de Cristo. O que é isso? Ele é uma única pessoa. Uma pessoa, duas naturezas. Então, essa é a base ortodoxa. Quantas pessoas são? Uma. Duas naturezas, humana e divina. Como elas se relacionam, é uma discussão também. Não são duas pessoas, nenhuma pessoa com uma natureza só. É uma pessoa com duas naturezas, humana e divina, né? Vou botar aqui. Não está escrevendo esse negócio, não. Enfim.
Mas deixa eu mostrar para vocês aqui esse texto do... Já voltou lá? Deixa eu só ler isso aqui. Jesus Cristo, mesmo tendo duas naturezas, possuía apenas uma personalidade, a qual reunia perfeitamente as duas naturezas sem haver fragmentação no seu comportamento. Ele sempre agiu como Deus homem. Como é muito comum hoje em dia, se você, agora ele está agindo como homem, agora ele está agindo como Deus. Agora, não, ele sempre foi, ele nunca deixou de ser Deus. Certo? Não ousou por usurpação ser igual a Deus. Não tem aquela expressão lá em Filipenses? Ele não usou os direitos, as prerrogativas. Sendo Deus, ele não usou os direitos, as prerrogativas de ser Deus. Ele se humilhou, quis se tornar um humano. Né? Ele se esvaziou não dos seus poderes. Se você dizer que ele se esvaziou do poder, deixou de ser Deus? Não, ele se esvaziou dos seus poderes. Ele se esvaziou das suas prerrogativas da divindade. Mas ele sempre permaneceu como Deus. Quando ele perdeu o cara está descendo lá, lembra daquela história lá em Cafarnaum, uma casa cheia de gente, ele curando todo mundo, conversando com todo mundo, cheio de gente na porta, os 4 amigos pegou o paralítico, abriu o telhado, estão descendo o cara, tenta imaginar a cena, Jesus aqui conversando, um pouco a hora para cima, o cara descendo, misteriosamente lá, todo mundo, o que é isso? Aí o cara desce, paralítico, numa cama, aí Jesus fala, filho, teus pecados estão perdoados. Aí você fala, pera, que absurdo, só pode perdoar pecados um que é Deus. Aí ele fala assim, qual que é mais fácil? Perdoa os pecados, fala, levanta aí. Bota leite na cabeça, pode sair. Ou seja, ele é plenamente divino. Ele é plenamente humano. Uma pessoa. Para sempre o Deus encarnado. E agora não está desencarnado não, tá gente? Ele é um homem que tem um corpo. Paulo vai dizer que ele é primícia daquele corpo que nós receberemos. Né? Um corpo glorificado. Ele não deixou de dizer, agora não, que tem muita mentalidade hoje em dia da ideia de almas desencarnadas. Né? O céu parece ser um monte de fantasminha do Gasparzinho, né? Tudo flutuando, sem corpo. Isso não é cristianismo. Nós queremos na redenção do corpo. Nós teremos um corpo. E o corpo de Jesus é tão interessante que ele entrou naquela casa com os discípulos com as portas fechadas e o mesmo Cristo ressurreto estava na praia comendo peixe. Que corpo é esse? Que é capaz de comer pós-ressurreição. É um corpo. Então, temos que desmistificar essa ideia de que o céu é um monte de gente atravessando parede, sem corpo. Nós queremos a redenção do corpo, né? Enfim. Com a chaga, né? Tomé veio, né? Toca aqui, pediu para tocar, toca aqui. Agora é um corpo diferenciado. Tanto é que a mulher confundiu ele com o jardineiro, né? Os caras estão caminhando com ele no caminho de Damasco, não, no caminho de Emaús, conversando e não reconheceram. E é o corpo com as chagas. Assim, é um mistério glorioso, né? Um mistério fantástico. Olha o que João Calvino vai falar sobre a encarnação. O propósito da encarnação. Presta bem atenção nisso, para você nunca negar a humanidade de Cristo. Ó. Visto que Deus, por si, não poderia provar a morte, e que por si só não poderia vencê-la, e que o homem por si só não poderia vencê-la, olha só, Deus não pode morrer, o homem não pode vencer a morte, e aí? Ele tomou sobre si a natureza humana, em união com a natureza divina, para que sujeitasse a fraqueza daquela a uma morte expiatória e que pudesse, pelo poder da natureza divina, entrar em luta com a morte e ganhar para nós a vitória sobre ela. Tem que respeitar, né, Titio Calvino? Hã? Tem que respeitar, né? Hã? Então Calvino é sinistro, fora de série. Bem, então aqui nós temos duas coisas, ó. Para a gente poder já caminhar aqui para fechar, olha só. Resolvemos uma questão. Divindade, humanidade, certo? Jesus. Ele é plenamente humano, plenamente divino, certo? Aqui nós temos uma unipessoalidade. Então é uma pessoa. Essa união entre as duas naturezas é chamada de união hipostática. União das naturezas. Né? Uma comunicação. Ele é uma pessoa com duas naturezas. Beleza. Surgiu um debate, então, agora sobre isso aí. E aí tem duas heresias. Uma é do
eutiquianismo. Jesus possui uma natureza mista. Qual a ideia? Não existe uma união entre as duas naturezas. O que existe é que ela está misturada. Eutico era um monge natural de Constantinopla que ensinava uma forma de docetismo. O eutiquianismo ensinava que a natureza divina de Cristo havia absolvido a natureza humana. E Jesus tinha uma natureza divina revestida de carne. Para esse grupo, Jesus era divino, mas não era plenamente humano. A natureza era mista. Então, não eram duas naturezas, mas uma natureza misturada. Pouco divina, pouco humana. Então, assim, isso foi condenado. Um outro grupo, o nestorianismo, Jesus tinha duas pessoas distintas. Então, não era uma só personalidade. Nestório, nomeado bispo de Constantinopla, ensinou a separação das duas naturezas, a ponto de colocar sob dúvida a unidade da pessoa. Por conta de suas afirmações, surgiu o quadro tradicional que ele teria dividido Deus-homem em duas pessoas distintas. Aí a galera brincou assim, muitos acreditam que Nestório não era nestoriano. Qual o ponto? Ele está defendendo assim, não, são duas naturezas, uma divina e uma humana. Mas ele enfatizou tanto isso que parecia que eram duas pessoas diferentes. Não, vamos reformular. É uma pessoa só que essa pessoa, o Deus-homem, tem uma natureza plenamente humana e uma natureza plenamente divina. É unipessoalidade, é uma pessoa e duas naturezas que estão conectadas, unidas. Para facilitar, um quadrozinho aqui, ó. Esse quadro é bem legal, depois eu vou mandar isso para vocês. Ó. Tá vendo aqui? Posso pular de lá? Vou ficar daqui para tentar mostrar para vocês melhor. Vamos ver se não atrapalha aqui. Ó. No centro aqui está a ortodoxia, olha só. Quem é Jesus? Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Uma pessoa, duas naturezas. Ok? Isso aqui é a concepção ortodoxa. Quem nega a divindade de Jesus? Os ebionistas. Jesus não era Deus. Quem nega a divindade de Jesus? O ariano. Jesus não era plenamente Deus. Os docetistas. Ele não era humano. O apolinarismo. Jesus não era plenamente humano. E sobre as naturezas das pessoas, os nestorianismos, Jesus eram duas pessoas distintas. O eutiquianismo, Jesus possuía uma natureza mista. Essas versões aqui, elas são heterodoxas. O cristão ortodoxo crê uma pessoa, duas naturezas. Jesus é uma pessoa que tem duas naturezas. Ele é plenamente divino e plenamente humano. Isso aí é o centro, é o fundamento da nossa fé. Beleza? Vamos lá então, fechar aqui. Ó. Strong, vou apenas ler por causa do nosso tempo. Ó. Strong é um teólogo batista, tem uma obra muito interessante, teologia sistemática. Ele vai fazer aqui um resumo, né? 3 pontos aqui. Ó. Todas as controvérsias com relação à pessoa de Cristo devem necessariamente girar em torno de 3 pontos. Então, toda vez que você discutir cristologia, tem 3 pontos aí. A realidade das duas naturezas em uma pessoa, a integridade das duas naturezas e a união das duas naturezas em uma pessoa. Então, basicamente, todo esse quadro que eu mostrei para vocês anteriormente gira em torno disso aqui, ó, gravita em torno disso aqui. Ó. Duas naturezas, união hipostática em uma só pessoa. A integridade, são duas naturezas distintas, não são misturadas. E a união das duas naturezas em uma só pessoa. Beleza. Aí ele vem. O ebionismo e o docetismo negam a realidade das duas naturezas. Um nega a humanidade de Jesus, certo? A plena humanidade, outro nega qualquer aspecto da humanidade. O arianismo e o apolinarismo negam a integridade. O nestorianismo e o eutiquianismo negam a propriedade da união. Em oposição a todos esses erros, a doutrina ortodoxa tem sua base e a sustenta até hoje, ou seja, a nossa ortodoxia, que afirma que ele é um homem, plenamente Deus, uma só pessoa com duas naturezas. Os nomes confundem. Você não vai assimilar tudo isso da noite para o dia. Mas é importante você ter mesmo uma visão geral. Sabe por que eu estou falando isso? Presta atenção comigo. Semana que vem eu vou falar mais sobre isso. Você chega na igreja e chama o irmão para orar. O cara chega lá, pega o microfone, eu fico em pé. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor Jesus, pelo dia, pela vida. Eu te agradeço que o Senhor nos trouxe aqui em paz, Senhor Jesus. Ó Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por esse dia. Pai, obrigado, Senhor, Pai, Deus e Pai, porque o Senhor morreu naquela cruz por mim, Pai, e tal. Espírito Santo, ele está confundindo todos os papéis da pessoa da Trindade. Ele começa a orar para Jesus e no final ele diz em nome de Jesus. Ele diz que o Pai morreu na cruz,
Ele fala, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor veio a este mundo para nos salvar. Ele começa a confundir, porque nós, ao abandonar a teologia, nós nos tornamos heréticos inconscientes, né? Então vamos lá, a gente vai tratar pai. Deixa eu fazer um quadrozinho melhor aqui. Deixa eu tentar fazer. Sou horrível para escrever, mas vamos tentar. Vamos pegar aqui, ó. Pai. Oh, meu Deus do céu. Pai, Filho e Espírito. Certo? A essência é a mesma. Ambos têm a mesma essência, só que o Filho, o Espírito e o Pai são distintos. Embora eles tenham a mesma essência, o Pai não é o Filho, o Pai não é o Filho não é o Espírito. São três pessoas que têm a mesma natureza, a mesma essência. Então, quando você ora ao Pai, em nome de Jesus, sob a essência do Espírito, essa é uma oração trinitária. Mas quando você começa a confundir os papéis das pessoas da Trindade, o que acontece? Você começa a dizer que o Pai morreu na cruz. Isso é sabelenismo, uma doutrina que foi condenada na igreja. O Pai não morreu na cruz, não. Quem morreu na cruz foi o Filho. O Filho é distinto do Pai, o Pai é distinto do Espírito, o Espírito é distinto do Filho. Mas tem as mesmas três pessoas. Falta de entendimento. Hã? É de entendimento, é de entendimento. E não é entendimento, a gente precisa ficar tão... Mas assim, à medida que você tem entendimento, você tem que fazer, né? Tem uma historiazinha, rapidinho. O Moody estava na Escócia, foi fazer um trabalho missionário lá. O Moody é um americano do século XIX. E ele foi fazer uma região na costa leste da Escócia. E chegou numa reunião de oração de criança. Era muito comum na Escócia ter reunião de oração das crianças. Ele chegou lá, tinha assim, centenas de crianças na reunião à tarde. Aí ele chegou assim, ele era grandão, quase 2 metros de altura, uma barbona assim, tal, aquele grandão. Aí ele falou, vou quebrar o gelo com essas crianças aqui. Eu falei assim, vem cá, vocês estão na reunião de oração aqui, mas alguém que sabe o que é orar? Quem sabe o que é orar? Geral levantou a mão. Aí ele olhou mais fraquinho assim, humildinho, e falou assim, você filho, fala pra gente o que é oração. Aí o garotinho ficou em pé. Oração principal, meio de graça. Nos dirigimos ao Pai eterno, pelos métodos do seu Filho Jesus Cristo, assistidos pelo Espírito Santo, confiados em que Ele nunca falhará no cumprimento das suas promessas, porque Ele é o Deus Trino que sempre existiu. Agora o tio sentou, aí o moço falou, filho, agradeça a Deus você nasceu na Escócia. Ou seja, catequese. Catequese. Ah, não importa se orar ao Pai, se o Pai morreu na cruz, o importante é Jesus no coração. Aí o pessoal começa a superficialidade em nome da humildade. Pô, pelo amor de Deus. A gente tem que aprofundar mais isso aí, né? Aprofundar mais. Semana que vem a gente vai falar mais exaustivamente sobre a doutrina da Trindade. Mas para fechar aqui, gente, olha só. Vamos ler isso aqui. Quem é presbiteriano aqui? Levanta a mão aí. Só tem presbiteriano aí. Beleza. Isso aqui é um documento da igreja presbiteriana, né? Não só da presbiteriana, dos reformados, né? Herdeiros da Confissão de Westminster. Isso aqui é uma síntese de tudo que a gente tratou até agora. Tudo que nós falamos até agora está sintetizado aqui. A Confissão de Westminster, para ser mais preciso, no capítulo 3, artigo 2, ela diz assim, ó, Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância, hipostases, do Pai, igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, as duas naturezas, inteiras e perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém, um só Cristo, único mediador entre Deus e o homem. Não sintetizou tudo que a gente falou até agora? E está fazendo o quê? Fechando, para não abrir espaço nem para o docetismo, nem para o ebionismo, nem para o etiquianismo, nem para o apolinianismo,
nem para o arianismo, nem para o ebionismo. Fechando, um só Deus. Esse mediador, Hã? ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a função redentiva de Cristo, sacerdotal, ele é o mediador entre Deus e o homem. Então, assim, fantástico isso, né? E aí, a gente leu semana passada e eu vou encerrar lendo o Credo Niceno. Falei para vocês que o Credo Niceno foi feito em 325, mas é chamado de Credo Niceno Constantinopolitano, porque uniu com Constantinopla no ano 381, e aí fechou assim, ó. E aí eu encerro lendo esse documento com vocês. Olha só que coisa linda também. Creio em um só Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito, da substância do Pai, por ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu do céu, se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar em glória para julgar os vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Quem não crê nisso aqui não é crente. Isso é o fundamento. Agora eu pergunto para vocês, na nossa igreja a gente recita o credo apostólico? Recita o credo niceno? Hã? Fica cantando Cassiane, é por isso que fica do jeito que está. Entendeu? O pessoal não... Em algumas igrejas tem muita hora o Pai Nosso. A sua pergunta é importante, porque eu diria o seguinte, vou botar até aqui, ó. Sabe qual é o grande problema hoje nós temos aqui? Mentalidade anticredal. Tenta imaginar, o pastor chega no púlpito, com tudo prontinho, com a oração escrita. Vamos orar, meu irmão. Começa a ler a oração. Ih, não tem o Espírito Santo não, hein? Está lendo a oração. Nós somos a mentalidade extemporânea, né? Falar, o Espírito Santo vai falando, tal, tal. Então, tudo que parece tradicional, formatado, recitado, repetido, para rezar o Pai Nosso, orar o Pai Nosso, credo apostólico, né? Para que isso? Eu fui na igreja do Tim Keller, alguns anos atrás, lá no Redeemer, lá em Nova York. Tudo, do início ao fim escrito. Tinha nada que acontecia naquele culto que não estava no papel. As orações, os hinos, sem data show, sem nada pirotécnico, tudo no papel. Na igreja do Mark Dever, em 2015 nós fomos, o primeiro weekend, foi uma galera daqui do Brasil. O cara avisa com 15 dias quem vai orar e pede para o cara escrever a oração, revisa a oração e ele lê a oração. Para a nossa cultura, isso aí é acessar o Espírito Santo, aí o cara vai. Agora começa a gravar a oração do irmão, que ora todo domingo, para ver se não é repetição. A diferença é que a repetição é grosseira. Mas está todo mundo repetindo a mesma... Cara, é impressionante, eu sou pastor, eu chamo as pessoas para orar. Cara, ele fez a mesma oração da semana. Os jargões, as falas, as repetições, os cacuetes que tem. Um fala Senhor Deus, Pai, recita Deus, Senhor Deus e Pai 50 vezes na oração que tem 50 segundos. Então, assim, a gente quer ter originalidade, espontaneidade, mas a gente cai na repetição. Porque nossa mentalidade é anticredal, a gente não gosta dessas coisas muito formatadas, entendeu? Isso tem a ver com questão de liturgia. Eu acho que tem que ter espaço para espontaneidade, para você chegar a fazer uma oração livre, eu acho que isso é bonito e tal. Mas por que não a gente, por exemplo, não se recitar o credo apostólico no culto? Pelo menos no culto que a gente celebra a ceia. Por que não no momento, irmãos, agora vamos ler juntos, orar juntos a oração do Pai Nosso? Tem membro que nem sabe o que é isso. Hã? Tem membro de igreja que nem sabe o que é credo apostólico. Não sabe. Porque no Brasil, e outra coisa, tem um agravante no Brasil, que é o seguinte, aquela coisa que nós fomos criados numa cultura anticatólica. Então, gente, por exemplo, eu pergunto para vocês aqui, ó, vocês são a galera do audiovisual. Isso aqui é o que, gente? Bem grande, amarelo. Opa! Uma paradinha assim, numa camiseta, num tênis. Hã?
Não são bons, eu falei, não sei escrever sempre não. Esse aqui é o que? O Nike. Beleza, beleza, beleza. Uma paradinha assim. Não, assim. Apple. Hã? Apple. Se é Apple, tá bom. E me diz agora, o que é isso aqui, meu amigo? O que é isso aqui? Isso é o símbolo da nossa fé. Aí vai na igreja, os caras não querem mais cruz. Aí o que o cara quer? Relâmpago, águia, galinha, todo tipo de troço que o cara quer botar. Isso é coisa da igreja católica, pastor botou a cruz na igreja, isso aqui. Pô, aí tu vai, galinha com pintinho de baixo, arco-íris, pomba, eu não sei o que. Gente, tem alguma coisa. Hã? Bandeira de Israel. Cara, eu vi tem no Nova Iguaçu, botaram uma águia, uns 2 metros, com a águia, as garras pegando uma serpente. Eu falei, cara, isso não é símbolo da igreja, uma águia pegando a serpente. Aí tu bota uma cruz na igreja, vem um malandro e fala assim, isso aí, olha a igreja católica. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, isso é o símbolo da nossa fé. Tá entendendo? Por quê? Nossa mentalidade é anticredal. Vai o pastor, coloca uma gola clerical, coloca uma toga. Qual é o pastor bom? Calça toda rasgada, né? Calça rasgada, colada no corpo. E aí, meus irmãos, entendeu? Esse despojamento, o cara vai, pô, não tem condição. Não tem condição, não tem condição. Porque a gente tem uma mentalidade anticredal. Nós somos um pouco polarizados. Ou é 8 ou 80. A gente não quer ficar aquela coisa da reza católica, né? Daquela coisa tão engessada, sem vida. E a gente quer fazer uma vida superficial, sem liturgia, sem organização, sem horário. E aí que, pô... Hã? Liturgia, né? Eles seguem a liturgia, viu? Eu tô falando assim, eles têm uma liturgia, tem homilia, tudo organizadinho, depende da igreja também, né? Mas nós fomos para o extremo oposto, em nome de uma simplicidade, em nome de promover a vida, e de ficar no extremo perigoso. Eu acho que o grande problema é esse, nós temos uma mentalidade no Brasil muito anticredal. Nós perdemos a Infelizmente, infelizmente. Perguntas, observações, gente? muitas. Eu imagino. Mas depois uma visão panorâmica, né? A pessoa está louca para ir embora, não tem umas perguntas. Não, estou disposto, pode falar. Deixa eles. Querem fazer alguma observação? Vocês já tinham ouvido falar sobre essas questões? Já tinham lido sobre esses assuntos todos? Já tem até uma pergunta polêmica uma vez no grupo. No grupo de vocês? A questão da ITR. Sobre esse Jesus, ele era tipo... Ele era capaz de pecar na sua natureza humana, aquela questão. Ele era capaz de pecar. Ele poderia pecar, no caso. Levantaram essa questão. Lembra que foi morto? Se ele quisesse, acho que podia. Mas ele podia pecar? Se ele poderia pecar, né, em sua natureza humana, já que ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Esse é um ponto, né? E vocês concluíram o quê? Não nada, cada um. Vamos lá, gente? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Rapaz. Semana que vem a gente vai voltar a pensar sobre esses assuntos aí. Sobre a doutrina da Trindade. Quer ver uma coisa que a gente precisa? Eu vou já deixar como exercício para vocês. Tentem pensar nisso. Como a gente canta pouco na igreja sobre a Trindade. Qual foi a última vez? Presta atenção aqui, você que é membro de igreja, você está lá na igreja, suponho que você está lá na igreja, frequenta, exerce liderança, faz alguma coisa lá, você está envolvido. Qual foi a última vez que você cantou um hino ao Deus Trino? Celebrou o Deus que é o Pai, Filho e Espírito. Veja como a gente perdeu as coisas. Nós só cantamos hoje subjetividades. Que o Espírito Santo vai na asa do Espírito, desce, no mesmo culto tem fogo, tem chuva, vem, quer sentir, a fumaça no Santo Santo me esconde, não sei o quê. É tanta subjetividade, cara, e você não consegue cantar as Escrituras. Entendeu? Como nós somos empobrecidos. Sabe por quê? Porque a gente acha que teologia é coisa de maluco de seminário. Toda igreja é teológica. Todo crente é teólogo. O que resta saber se está produzindo boa teologia ou teologia ruim. E a grande maioria está produzindo teologia ruim porque não valoriza a boa teologia em diálogo com a tradição. E a gente está aqui para justamente isso. Isso é uma coisa muito séria. Ele não valoriza a história e nem os seus antepassados. Quer fazer tudo novo. E lá em Efésios 6, quando ele diz assim, os filhos, né? Vai para os pais por longos dias.
Honrar os teus pais. Aquela tradução aí é honrar os mais velhos, seguir, embrenhar na poeira dos mais velhos. Exatamente. A experiência, isso é fazer. Honrar os pais. Vamos orar então, agradecendo a Deus por esse tempo. Leandro, você pode orar para a gente, por favor? Senhor, te agradecemos por essa noite. Sim, Deus. Pelo conhecimento, Senhor, aqui exposto. Continua abrindo, Senhor, nossas mentes, Senhor, para compreender mais de Ti. Amém, Senhor. Esclarece as dúvidas, Senhor, do nosso coração, Senhor, as dúvidas que são apresentadas no nosso dia a dia. Pai, ilumina a nossa mente. Faça com que todas essas dúvidas, Senhor, que são implantadas aqui, Senhor, sejam esclarecidas por Ti. Amém. E continua capacitando, Senhor, nossos mestres, nossos professores, Senhor, a estar usando uma linguagem simples, Senhor, e direta, para que nós venhamos a compreender, Senhor, quem és Tu. Pai, muito obrigado por tudo, nos acompanha, Senhor, no nosso Amém, Senhor. Senhor, e prepara, Senhor, a próxima aula para que seja como essa, uma aula abençoada. Amém. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, obrigado pela atenção.